Mulheres de Esperança. Sabias que a inteligência emocional é vista como uma habilidade crucial em muitos aspectos da vida? Isso inclui o ambiente de trabalho, as relações interpessoais e o bem-estar geral. Tens razão, Inês. Aliás, pessoas com alta inteligência emocional geralmente têm melhor desempenho nas suas carreiras, relacionamentos mais satisfatórios e uma capacidade aprimorada de lidar com o stress e com os desafios da vida. Uau, estou muito interessada em alcançar essa capacidade. Não que seja uma tarefa fácil, não é? Sim, Miriam, na realidade é uma tarefa muito difícil. Mas com este programa vamos dar bons conselhos e dicas para as nossas ouvintes adquirirem esta prática diária. Também vamos dar o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso modelo máximo de como alcançar uma melhor inteligência emocional. Mal posso esperar. E tu, querida amiga, também desejas saber mais? Se sim, permanece desse lado e não percas este programa, assim tal como eu, que vou espremer cada segundo. Assim como nós, vamos aprender muito umas com as outras. Presta atenção que voltamos já de seguida. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. Tal como dizíamos, a inteligência emocional é vista como uma habilidade super importante em muitos aspectos da vida. Precisarás dela em casa, com a tua família, no teu casamento, nas tuas amizades, ambientes de trabalho e no final também precisarás para o bem da tua saúde física e mental. Isso faz muito sentido. A inteligência emocional refere-se à capacidade de reconhecer, entender e gerir as próprias emoções, bem como a capacidade de reconhecer, compreender e influenciar as emoções dos outros. E sabias que este conceito foi popularizado em 1995 pelo psicólogo Daniel Goleman? Pois é, foi ele que destacou a importância das habilidades emocionais para o sucesso pessoal e profissional. Psicólogo e jornalista norte-americano, Goleman ficou amplamente conhecido, sendo autor de vários livros sobre o tema. A sua principal tese defende que a inteligência emocional é composta por 5 componentes principais: a autoconsciência, a autorregulação, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais. Em breve iremos explorar cada um destes componentes. Mas em primeiro lugar, calminha. É importante se referir que desenvolver a inteligência emocional envolve autoconhecimento, prática e, em alguns casos, a busca de orientação profissional. Portanto, coisas como aconselhamento ou treinamento de habilidades sociais são muito importantes. É uma área em constante evolução e pesquisa, com muitos profissionais e organizações que reconhecem a sua importância para o sucesso pessoal e profissional. Susan David, Dale Carnegie, Howard Gardner e até Augusto Cury são só alguns dos autores de renome do século XXI que abordam a inteligência emocional como uma parte vital do desenvolvimento humano, cada um com uma perspectiva única. Antes de Daniel Goleman, o termo inteligência emocional foi aplicado pela primeira vez em documentos científicos no ano de 1966 e mais tarde a sua concepção foi aprofundada por psiquiatras e psicólogos. Mas foi a partir de Goleman que os média e as universidades começaram a explorar mais este assunto. Lembras-te dos 5 componentes principais do modelo de Goleman? Bem, agora vamos sim refletir sobre eles. Autoconsciência. Ela é a capacidade de reconhecer e compreender as próprias emoções, bem como a compreensão de como essas emoções afetam o teu comportamento. Autorregulação. Envolve a capacidade de controlar impulsos, gerir o stress e regular as emoções de maneira construtiva. Automotivação. Refere-se à habilidade de estabelecer metas e direcionar as emoções para alcançar essas mesmas metas. Isso envolve persistência diante de desafios e a busca de objetivos com entusiasmo. Empatia. É a capacidade de compreender as emoções dos outros, colocar-se no lugar deles e responder de maneira apropriada. Por fim, mas não menos importante, habilidades sociais. Uma componente que envolve a gestão de relacionamentos de maneira eficaz, incluindo a capacidade de se comunicar de forma clara, resolver conflitos e construir redes sociais.
Tal como referimos, desenvolver a inteligência emocional envolve autoconhecimento, isto é, perceber as emoções, as tuas e as dos outros, raciocinar a partir do que dizem as emoções, entender o que as emoções significam e geri-las. Por isso é que estão interligadas, Inês. Ter um bom nível de autoconhecimento ajuda a interpretar as próprias emoções, entender o que elas de facto querem dizer, fazer conexões com outros traços da tua personalidade e então lidar da melhor forma com elas. Para começar, o primeiro conselho que te damos, se queres conhecer-te melhor e desenvolver a inteligência emocional, é praticar uma auto-observação frequente em relação às tuas emoções. Aprenda a identificar em ti as 5 emoções básicas universais. São elas a raiva, a tristeza, desgosto, medo e alegria. E observar como elas se manifestam no teu dia-a-dia. Olha, parece-me um bom começo, Miriam. Querida amiga, anota aí a dica e não percas o raciocínio. Voltaremos em breve, logo depois desta pequena pausa. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Já tens o bloquinho contigo? Já tens Sim. a caneta? Então vamos lá. Praticar uma auto-observação frequente em relação às tuas emoções. Parece-me um bom ponto de partida. Daniel Goleman disse uma vez que a autoconsciência emocional é um esforço contínuo, uma escolha consciente de ser autoconsciente. A boa notícia é que quanto mais se pratica, mais fácil se torna. Ele tem toda a razão. Mas como podemos, em maneiras mais práticas, desenvolver autoconsciência emocional? O que é que a Bíblia tem para nos oferecer sobre este assunto? Bem, são excelentes questões, Inês. Segundo a psicóloga Shirley Canabrava, olhar para fora de nós é essencial no aprendizado de identificar emoções. Interessante como o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, fala destes conceitos que temos andado a conversar. Referindo-se à ceia de Cristo, Paulo pede aos membros da igreja de Corinto para cada um se examinarem a si mesmos. Do grego, dokimazeto, que significa pôr à prova para revelar o que é bom, testar, autoanalisar, um teste necessário a fim de comerem o pão e beberem o cálice de forma consciente. Dokimazeto desenvolve a nossa autoconsciência do estado de alma e de espírito. É ela que nos revela quem realmente somos. Para Paulo era imperativo que a igreja tivesse esse discernimento para não tomarem o corpo e o sangue de Cristo de forma indigna, debaixo de uma emoção superficial, pois isso levava à sua própria condenação. Uau, Inês! Uau, Miriam! Que exemplo incrível! Faz todo o sentido. Transpondo este ensinamento da Bíblia para a atualidade, por vezes nos autossabotamos, nos autocondenamos por causa da nossa falta de consciência e por nos deixarmos levar pelas emoções. Deveríamos pôr-nos à prova mais vezes com o objetivo de nos aperfeiçoarmos, mas sejamos honestas, na maioria das vezes escolhemos fugir a este teste necessário. Sim, olha, acuso-me, verdade. Mas bem, acho que a psicóloga Shirley Canabrava dá algumas dicas práticas para quem deseja desenvolver a capacidade de autoconsciência emocional. Espetáculo, vamos lá. Ok, então vamos lá. Primeiro, encontra amigos ou reúne-te com pessoas que estejam dispostas a conversar abertamente sobre esses temas. Escolher um círculo de amigos chegados que sejam honestos contigo é super importante. Segundo, identifica possíveis padrões nos teus comportamentos. Começa por observar o teu humor ao longo do dia, ao longo do mês, no trabalho, em casa, ao encontrar determinadas pessoas, enfim, várias situações, vais tomando registro. Esta é a tal auto-observação. 3. Responda à pergunta: o que é que eu estava a pensar naquele momento, em situações de repentinas mudanças de humor? Levar à raiz. Responde da forma mais genuína e sincera. O quanto mais realista fores, mais te ajudas a recuperar os pensamentos e sentimentos corretos à tua memória. 4.
Pratica atividades que te ensinem e te ajudem a focar no presente, como por exemplo a oração e a meditação. Isto é muito importante para não sermos consumidos, ok? E por fim, quinto, anota os aprendizados, as descobertas e respostas que surgirem no teu caminho. Shirley Canabrava afirma que são as pessoas que conhecem as suas particularidades, as mais capazes de compreender como podem mudar a sua forma de agir e utilizar essas características a seu favor para alcançar objetivos e obter melhores resultados. Muito bom, Inês, muito bom. Para nós, Jesus é o modelo máximo de inteligência emocional. Não concordam? Sim. De uma perfeita autoconsciência e de um equilíbrio sem par. Ele contém todos os 5 componentes da teoria de Goleman. Jesus demonstrava grande empatia, pois ele se preocupava profundamente com as necessidades e sofrimento dos outros, mostrando compaixão e compreensão. Nem mais, Miriam. Jesus também era conhecido pela sua capacidade de comunicar eficazmente e construir relacionamentos significativos. Por isso, tinha as habilidades sociais notáveis. Interagia com uma variedade de pessoas, desde os marginalizados até aos líderes religiosos. É mesmo. Em momentos de adversidade, Jesus manteve sempre a calma e a compostura, mesmo diante de desafios significativos. Por essa razão, é um exemplo de autocontrolo e autorregulação. Em suma, a vida e os ensinamentos de Jesus foram e são motivadores, guiando os seguidores a buscar um propósito mais elevado e a viver de acordo com os princípios éticos do Reino de Deus. Estamos numa caminhada longa e desafiante com Jesus para nos aperfeiçoarmos e estamos preparadas e completas, seja na nossa inteligência emocional, seja em outra área qualquer, para a honra e glória do seu nome, tal como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 12. Bem, começámos este episódio com bastante power, não acham? Sim. O que aqui temos é mesmo uma ferramenta para a vida. Mesmo, Inês, está demasiado bom para não partilhar com as amigas. Sim, Verdade. sim. O que achaste deste tema? Gostarias de ouvir mais sobre o assunto? Não te preocupes, mais te aguarda no próximo episódio. Mas não vou spoiler aqui. Se és nova ouvinte e ficaste em pulgas com esta conversa, em primeiro lugar, ser muito bem-vinda e em segundo, fica a par de todo o nosso conteúdo no twr360.org, no Spotify ou no Google Podcast. Também estamos no YouTube e nas redes sociais. Encorajamos-te a fazeres parte da comunidade Mulheres de Esperança. Aguardamos ansiosamente pela tua presença na próxima semana e... Encontra esperança hoje! Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal. RTM